E o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é sobre esperança. Muitas vezes, principalmente quando nós estamos chegando no final do ano, porque praticamente nós já estamos no final do ano, estamos a menos de 2 meses do fim. E eu tenho percebido que muitas pessoas têm se sentido desiludidas, desesperançadas com muitas coisas que têm acontecido, como por exemplo, a religião, a crença, entre aspas, o trabalho, família, mudanças climáticas que nós estamos vendo aí quase todos os dias, crises econômicas, política e tantas outras coisas que a gente queira enumerar aqui nesta noite. Essa desilusão, ela pode gerar em mim e em você um sentimento de impotência ou até mesmo uma falta de perspectiva. Porque diante de todo esse cenário nós não conseguimos fazer nada a não ser orar. A não ser orar, porque todas essas coisas que têm acontecido, o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas. Haja vista aquilo que está acontecendo, a política nos Estados Unidos, o dólar, uma disparada enorme que nunca teve, está tendo, não somente nos Estados Unidos, mas aqui na nossa nação, a mesma coisa. Então isso não pode deixar-nos abalar, não pode nos deixar sem a esperança, esperar no Senhor que sabe de todas as coisas. E muitas vezes essa sensação de que as coisas estão mudando para melhor, que pode fazer com que a minha e a sua esperança se enfraqueça. Muitas vezes, quando nós estamos sem esperança ou desiludido com alguma situação, a nossa fé é enfraquecida, a nossa esperança ela é enfraquecida. Mas, biblicamente falando sobre esse tema, a esperança, ela está, na maioria das vezes, associada à nossa fé, a nossa falta, muitas vezes, a nossa falta de fé e a nossa falta de confiança no Senhor. A esperança bíblica, ela não é apenas um desejo vago, mas é uma certeza de que deveria estar fundamentada nas promessas e nas escrituras de Deus. E eu queria aqui nesta noite trazer a sua lembrança, trazer a sua memória alguns versículos que nos faz lembrar, mesmo em meio às dificuldades, nós podemos encontrar forças, nós podemos ser renovados, nós podemos ser esperançados, ou a nossa esperança pode voltar à tona, mas que nós possamos entender que tudo isso não vem da minha força e nem da sua força, ela vem de Deus. Só Ele é a fonte de consolo, só Ele pode nos dar um encorajamento, só Ele tem a promessa de um futuro melhor para mim e para você. É por isso que nós não podemos confiar nem em carros, nem em cavalos, não podemos confiar nas coisas que temos, nos bens materiais, mas nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso. E eu queria aqui ler alguns versículos para vocês. O primeiro que eu quero ler é em Romanos, capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e a paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Porque sou eu quem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança em um futuro. Isaías capítulo 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Salmos 42, verso 11, porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a minha salvação e o meu Deus. Olha só quantos versículos, irmãos, de esperança ou de confiança no Senhor. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo?
Mas se esperamos no que não vemos, com paciência o aguardamos. Está falando aqui do próprio Jesus Cristo. Salmos 31, 24. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 23. Apeguem-se com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel, irmãos. Miqueias capítulo 7, verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E por fim desses versos, Tito capítulo 2, verso 3 vai dizer: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Perceba, irmãos, olha só quantos versos que nós ouvimos falar sobre a esperança. A nossa esperança não tem que, mais uma vez eu repito, não tem que estar nas coisas, nos bens materiais, naquilo que nós estamos vendo, mas a nossa esperança tem que estar naquilo que nós não estamos vendo, que é a promessa, que é o Senhor, que Ele vai voltar para buscar a sua noiva. A nossa esperança, a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra do Senhor. Esses versículos me levou a meditar naquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, que é da carta de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu queria que vocês abrissem lá. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Abriram aí? A versão que eu vou ler é na NAA. Talvez a versão que esteja sendo projetada é diferente da NAA, mas acompanhe aí na versão que vocês têm. Amém? Aqui nos versos 1 ao verso 2, Pedro vai dar a sua saudação, mas no verso 3 ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardadas pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação na alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. O título aqui da minha Bíblia, eu não sei o título da Bíblia de vocês, é Uma Viva Esperança. Nós precisamos voltar a ter esperança. Se você nesta noite, ou se você que nos assiste pelo canal do YouTube, está desesperançado ou está desiludido com alguma área da sua vida, esses versos que nós lemos e esse texto que nós acabamos de ler é para que o Senhor restaure na sua vida a esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo e não naquilo que nós estamos vendo.
Mas antes de nós aprofundarmos neste texto, nesse estudo, eu quero dar um breve contexto desta carta de 1 Pedro. Essa primeira carta de 1 Pedro, ela é uma fonte de consolo para os nossos e para aqueles dias sombrios que essas pessoas estavam enfrentando nessa época. Essa carta é um bálsamo do céu para aqueles que caminham pelo vale escuros da vida. Muitas vezes eu e você estamos caminhando pelos vales escuros da vida e muitas vezes esquecemos das promessas do Senhor. E a carta de Pedro vai falar dessas promessas, vai falar dessa esperança. Nós também podemos dizer e afirmar que esta carta de 1 Pedro é uma injeção de ânimo espiritual para todos aqueles que sofrem injustiças, que muitas vezes são fuzilados pelo vendaval da perseguição. Quem aqui um dia já foi perseguido? Muita gente. Quem aqui já se sentiu desiludido com alguma coisa? Todos nós já se sentimos desiludidos com alguma coisa. Ou talvez nós estamos desiludidos neste momento com alguma coisa, nós estamos entristecidos. Então esta carta serve para mim e serve para você nesta noite. Pedro, ele ele escreveu esta carta para os cristãos perseguidos que foram desaterrados ou que eles estavam desapoderados das suas terras lá na Ásia Menor. Aquela parte que talvez Paulo não conseguiu evangelizar, lá nas províncias localizadas na Ásia Menor, no norte, no leste, no oeste, no centro da Ásia Menor, aí Pedro foi evangelizar. Aonde Paulo não foi, Pedro foi. Esses cristãos, eles estavam perdendo tudo que eles tinham, as posses. Por esse motivo, eles estavam desesperançados. Por isso que no início da sua carta, o apóstolo Pedro diz assim: aos eleitos que são forasteiros. Forasteiros são aquelas pessoas que estão perdidas, que estão caminhando sem um objetivo. E mesmo esses cristãos suportando o fogo da perseguição, esse povo era inundado por uma alegria indivisível e cheia da glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu e você temos que entender nesta noite, aprender com esta carta, que apesar de nós, apesar das perseguições, da desilusão, nós temos que andar alegres. Tiago já nos ensina: tem de bom alegria quando passardes por diversas perseguições, tribulações. Eu sei que é difícil, irmãos, eu sei que é difícil, é muito difícil, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. A alegria do povo de Deus não provém das riquezas deste mundo, mas provém do reconhecimento que nós temos no Senhor. A nossa alegria não vem do reconhecimento das autoridades, mas ela vem do Senhor. A nossa alegria não é fabricada na terra, mas ela é derramada desde o céu no nosso coração. Nós temos que entender isso. Não é uma alegria produzida pela prosperidade material, mas é um resultado da herança celestial. Foi isso que o Senhor prometeu para mim e para você. É isso que está disponível para mim e para você. Esses cristãos descritos aqui no início da carta de 1 Pedro, eles são descritos como eleitos de Deus, mas eles estavam dispersos pelo mundo. Como Pedro disse, eu disse a vocês no início aqui do capítulo 1, eles eram forasteiros, eles estavam vivendo como estrangeiros na terra de exilados. Mas os seus nomes, irmãos, apesar deles estarem como forasteiros, o nome deles estava escrito no livro da vida, irmãos. Como muitas pessoas estão perdidas por aí, mas o nome delas estão escrito no livro da vida. Eles não têm aqui uma cidade permanente, mas caminham para uma cidade santa, uma cidade celestial. E nós vivemos na terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós precisamos entender isso. Talvez se nós pudéssemos resumir esta carta de 1 Pedro, o resumo desta carta está lá em 1
Pedro capítulo 5, no verso 10. Olha só que Pedro escreve: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Queridos, quando nós estamos passando por alguma adversidade, eu sei que é difícil, mas também temos que glorificar a Deus, porque Ele está no controle dessa situação que você está passando. Ele está forjando o meu e o seu caráter, está forjando o meu e o seu coração. Ele está dizendo aqui que Ele vai aperfeiçoar, vai firmar, fortificar e fundamentar a fé no meu e no seu coração. Percebam, queridos, que nessa carta que nós acabamos de ler, eu não sei se vocês perceberam, mas Pedro aqui no verso 3, vamos ler de novo, acompanhe aí. Perceba uma coisa aqui no início desta carta: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Perceba que o início dessa carta ele está exaltando, ele está glorificando o nome do Senhor. Ele poderia começar esta carta dizendo daquilo que ele estava passando. Não, mas ele resolveu primeiramente exaltar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor. Pedro, como eu disse, ele começa louvando. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele deve ser exaltado pela tão grande salvação. Antes de nós apresentarmos as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas lutas, as nossas lágrimas, ou até mesmo as nossas perdas, nós devemos levantar os olhos para os céus e exaltar a grandeza desse Deus, porque é de lá que vem o meu e o seu socorro. É de lá que vem a minha e a sua providência. Quando exaltamos o Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós e através de nós, sabe o que acontece, irmãos? Nós nos sentimos fortalecidos para enfrentar a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea luta do dia a dia, porque nós confiamos no Senhor e não na força do nosso braço. Foi exatamente isso que Pedro fez, exaltou a grandeza de Deus. Depois dele ter exaltado a grandeza do Deus, o Todo-Poderoso, ele começa a fazer uma transição da fonte da salvação para a sua natureza, mostrando que o plano estabelecido na eternidade estava se concretizando no tempo. Primeiro nós temos que elevar a grandeza desse Deus, irmãos. Como eu disse, eu sei que não é fácil. Só quem está passando ou só quem passou sabe a dor, as lutas. Muitas vezes quando nós vamos orar, quando nós vamos buscar a face do Senhor, isso é automático na minha e na sua vida, porque nós somos seres humanos. A primeira coisa que vem à nossa mente quando nós levamos as coisas para o Senhor: Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, eu peço isso, eu peço aquilo. Depois nós exaltamos o Senhor. Primeiro nós temos que glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele já nos deu, que é o fôlego de vida. Eu tenho certeza, irmãos, quando nós começarmos a mudar a nossa forma de buscar o Senhor, nós vamos esquecer dos nossos problemas. Vamos esquecer dos nossos problemas. Pedro também vai dizer aqui que nós nascemos da semente incorruptível, ou seja, temos não apenas um novo status. Qual que é esse novo status? É a justificação. Nós somos justificados, mas também uma nova vida. Qual que é essa nova vida? Nós somos justificados e regenerados. Sabe por que nós somos justificados e regenerados? Porque nós nos tornamos filhos de Deus, membros da sua família. O cristianismo é uma religião da esperança. Nós não caminhamos para um futuro desconhecido, mas nós marchamos para a glória eterna.
Nós não caminhamos pelo escuro, ou não deveríamos caminhar no escuro. A regeneração vai nos levar àquilo que o Pedro está dizendo, lá no verso 3, lá no final, a uma viva esperança. Nós somos regenerados para a esperança, e essa esperança, ela tem duas características. A primeira, ela é viva. A segunda, ela é segura. Sabe por que ela é segura? Porque está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Está fundamentada na palavra do Senhor. A esperança, ela nos dá o encorajamento necessário para enfrentar os desafios da vida. E ela nos capacita, nos capacita para as necessidades diárias. A esperança, ela não vai nos colocar numa cadeira de balanço, irmãos. Sabe aquela chácara que você está pensando aí na sua cabeça? Aquela cadeira de balanço. Ou na casa de praia, que você fica sentado só balançando e esperando as coisas acontecerem. Não é isso que Pedro está querendo dizer. Ficar aguardando tranquilamente a volta de Cristo. Não é isso que ele está querendo dizer. A esperança, ela não é um sedativo, ela é uma injeção de adrenalina no meu e no seu sangue, irmãos. É uma transfusão de sangue. Quando o enfermeiro coloca a seringa de adrenalina ali, o que acontece com a pessoa? É isso que acontece com a palavra do Senhor. Quando Ele injeta a esperança em mim e em você, que é a adrenalina pura do Espírito Santo, nós temos que acordar, nós temos que despertar, nós temos que pular e glorificar o nome do Senhor. É isso que nós temos que ter, essa esperança. A esperança em Cristo é uma âncora que nos dá estabilidade em meio às tempestades da vida. É isso que a âncora do navio faz, para dar a ele a estabilidade. A viva esperança, ela precisa ser norteada pela palavra de Deus, e não por aquilo que eu e você achamos, não por aquilo que eu e você pensamos muitas vezes, ou queremos fazer. Não, tem que ser norteada pela palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 23, vai dizer assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ela não é passageira. Isso se tornou possível apenas pela obra viva do Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Isso é a esperança. A viva esperança, ela contém vida e não morte. Uma vez que se tem vida, essa esperança cresce. Com o passar do tempo, ela se torna cada vez maior e mais bela. É como uma árvore plantada junto a ribeiros, que no momento certo ela vai dar o seu devido fruto. O fruto nós não plantamos agora e vamos colher amanhã, irmãos. Quando nós plantamos uma semente, como eu disse a semana passada, nós temos que preparar a terra, nós temos que, melhor dizendo, revirar a terra, temos que colocar adubo na terra, revirar ela mais uma vez, fazer o buraco, colocar a semente, tampar o buraco e ali regar. Quando nós regamos, o crescimento não depende de mim, de você, depende do Senhor. E a partir daquele momento, aquela árvore, aquela semente vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Nós plantamos uma semente, aquela árvore vai dar muitos frutos. É o que eu e você temos que fazer, dar muitos frutos. E quais são as características dessa herança que Pedro ele menciona lá no verso 4, que está reservada nos céus para os salvos? Vamos lá no 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a salvação. Aliás, mediante a fé para a salvação.
A primeira característica, em primeiro lugar, nós temos que entender que esta semente ela é incorruptível. E qual que é o significado dessa palavra incorruptível no original grego? Ela é algo que não perece, não apodrece, e ela não se deteriora. Isso é uma semente incorruptível. Em segundo lugar, uma herança é imaculada, e o significado dessa palavra imaculada no original grego é absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou de contaminação que possa levar a uma posterior degeneração. Perceba, irmãos, que o incorruptível, porque nada pode se destruir, e uma vez sem mácula, nada pode ser infamada e nem vulgarizada de maneira nenhuma, irmãos. E sabe o que isso está querendo dizer? Aquilo que está escrito lá em Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. O que o Senhor vem buscar? Preste atenção. Ele está dizendo aqui sobre o casamento, mas ele está se referindo à igreja. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é ser uma herança, é ser incorruptível. É exatamente isso que Pedro está querendo dizer para mim e para você nesta noite. Por isso nós não devemos temer, nós não devemos ficar desesperançado com a situação ao qual nós estamos passando. Nós cristãos somos guardados, como está escrito aqui, pelo poder de Deus. Ninguém é guardado pela sua própria força, mas é guardado pela fidelidade de Deus. Nós somos guardados, é uma promessa para mim e para você, que está escrito aqui, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nós precisamos ser incorruptíveis. A nossa esperança, ela não está naquilo que estamos vendo. A nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos estamos sendo preparados para a glória dele, como está escrito lá em 1 Pedro, nos versos 6 e 7, que nós lemos. Nisso vocês exultam, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. O que Pedro está querendo dizer aqui? Se necessário, esse contristados quer dizer tristes, por várias provações. Alguém aqui fica feliz quando está passando por algumas provações? Nós não somos super crentes, irmãos. Nós somos seres humanos, feitos de carne e osso. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Nós não nascemos assim, mas há algo dentro de mim, dentro de você, que pode nos fortalecer no dia mau. É por isso que a nossa esperança não tem que estar naquilo que estamos passando, mas naquilo que nós não estamos vendo, naquilo que está sendo preparado para mim e para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, irmãos. Nós nem imaginamos aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você. É necessário, irmãos, sempre lembrar que Deus, Ele planeja e realiza tudo aquilo que está no seu coração. É uma preparação para que Ele tem reservado para mim e para você nas regiões celestiais. Ninguém sabe ainda tudo o que está reservado para nós.
Só o Senhor. A vida de hoje que nós estamos passando é uma escola na qual o Senhor nos treina, nos capacita para o futuro na eternidade, irmãos. Muitas vezes questionamos e perguntamos, mas por que eu? Ou por que isso? Ou por que estamos passando por essa situação? Quem aqui nunca? Questionamos, irmãos. Isso explica a presença da tribulação das nossas vidas. Essas tribulações, elas são instrumentos na minha e na sua vida, ou seja, essas tribulações são livros didáticos, para que nós possamos aprender a depender do Senhor. É um livro didático de Deus na escola da experiência cristã, irmão. O que você está passando não é por acaso, é para que você aprenda, para que você possa ensinar para as outras pessoas. Para que você possa ensinar as outras pessoas a confiar no Senhor. Pedro, ele utiliza essa palavra provações ao invés de tribulações ou perseguições. As provações, elas tratam dos problemas gerais que nós cristãos enfrentamos, ou quando nós estamos cercados pela incredulidade. Mas o apóstolo Pedro, ele vai falar de vários fatos acerca dessas provações. Quais são essas provações? As provações na minha e na sua vida, muitas vezes nós não entendemos, mas ela supre a minha e a sua necessidade. Dá para acreditar nisso, irmãos? Essa palavra que Pedro está usando aqui, se necessário, lá no verso 6, sabe o que ele quer dizer? Que há ocasiões na minha e na sua vida que são especiais em Deus, porque nós precisamos passar por provações. Como é que ele vai forjar o meu e o seu caráter? Nos dando a oportunidade para forjar o meu e o seu coração. Quando você pede paciência, ele vai te dar o quê? Condições para ter paciência. Ele não vai simplesmente tirar, vou dar aqui paciência para você. Ele vai dar paciência, vai colocar uma pessoa do seu lado para te lixar. Mas Senhor, eu pedi paciência. Pois é, está aí do seu lado. Exerça a paciência. É exatamente isso que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Se você quer amor, você tem que amar. Não é simplesmente o Senhor vai colocar ali, tome, ou a lâmpada mágica, você tem 3 pedidos. Não é isso, irmãos, não é simples assim. O Senhor não trabalha desta forma. O Senhor então, Ele nos dá algumas provações para que o nosso caráter seja testado e não tentado. Eu disse aqui a quarta-feira retrasada, o Senhor, Ele nos testa, e Satanás, ele nos tenta. Há uma diferença muito grande dessas duas palavrinhas. As provações, elas nos disciplinam quando nós desobedecemos a palavra e a vontade do Senhor. Como diz Salmos, lá em 119:67, antes de ser afligido, eu andava errado, ou seja, estava desobedecendo. Mas agora guardo a tua palavra. Nós precisamos ser provados, irmãos. Quando nós somos provados, o Senhor nos aprova. Porque Ele não dá um fardo maior que eu e você podemos carregar. Ele não vai colocar nas suas costas 2 sacos de 50 quilos de cimento, se você apenas consegue carregar um. Ele não vai fazer isso. Ele vai de acordo com a sua força, com a sua disponibilidade. O Senhor é paciente, o Senhor é longânimo. O que Ele quer é ter intimidade comigo e com você, irmãos. É por isso que nós temos que ter a esperança nele. Em outras ocasiões, elas preparam para o nosso crescimento espiritual. E também vai nos guardar de pecar. Lembra quando Paulo recebeu o espinho na carne, irmãos? Como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 9, depois vocês leem lá na casa de vocês.
As provações da minha e na sua vida, pode ter certeza, e anotem o que eu vou dizer para vocês, elas não são iguais. As provações, elas são variadas, porque cada área da minha e da sua vida, o Senhor trabalha diferentemente. Na área do sentimento, o Senhor vai trabalhar de uma forma. Na área financeira, o Senhor vai trabalhar de outra forma. Na área relacional, o Senhor vai trabalhar de uma outra forma. Essa palavra, mais uma vez, várias, lá que aparece no verso 6, significa literalmente diversidade de cores, ou seja, várias cores. É o mesmo significado que a palavra de Pedro utilizado lá no capítulo 4, verso 10, que ele vai falar sobre os dons. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Percebam, várias. São variadas provações, irmãos. E deixa eu lhe dizer uma coisa para você nesta noite. Não importa a cor do nosso dia, seja ele cinzento, seja ele negro, como ficou hoje o céu à tarde por conta da chuva que caiu. Deus, ele tem graça o suficiente para suprir a minha e a sua necessidade. Independente de como nós estamos, o Senhor tem graça o suficiente para suprir a minha e a sua necessidade. Não devemos imaginar que pelo fato de termos vencido algum tipo de provação, automaticamente nós venceremos todas as outras da mesma forma. Não é assim que funciona. Como eu disse, tem áreas das nossas vidas que nós vamos guerrear com oração. Tem áreas das nossas vidas que nós vamos guerrear com oração, com jejum, com adoração e louvor ao Senhor. O Senhor vai dar as estratégias específicas para cada área da sua vida. É por isso que Pedro está dizendo aqui que são variadas. E Deus nos ajusta conforme as nossas forças e necessidades. Não pense que você venceu uma guerra ontem, você vai vencer a mesma guerra hoje com as mesmas armas de ontem. Talvez ontem você guerreou ajoelhado. Talvez amanhã você guerreie em pé, com as mãos levantadas. São armas diferentes em cada área específica da minha e da sua vida. As provações também são dolorosas na minha e na sua vida. Por isso que Pedro está dizendo que qualquer tipo de provação nos deixa contristados, como está escrito lá no verso 6, na parte B, que quer dizer sentir-se tristeza profunda. Quando nós estamos contristados, nós nos sentimos uma tristeza profunda. É a mesma palavra utilizada para descrever aquilo que Jesus Cristo passou lá no Getsemane, lá em Mateus capítulo 26, verso 37. É o mesmo significado de estar contristados. Naquele momento ele se sentiu uma tristeza profunda naquele dia. O tempo que estamos enfrentando e os desafios da nossa vida diária, muitas vezes, sabe o que a gente faz? Nós colocamos uma fachada de coragem estampada no meu e no seu rosto, só para dar aquela impressão de que nós somos espirituais, irmãos. Muitas vezes fazemos isso, ou tem aqueles que querem ser um pouco mais espiritual. Não é isso que Pedro está nos ensinando. Nós temos que ser verdadeiros com o Senhor, porque Ele está nos vendo. Apesar de nós não estarmos transparecendo, talvez você aí assistindo no canal do YouTube, talvez você não esteja transparecendo que está entristecido, ou que está passando por essa situação, ou até mesmo nós aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da sua necessidade. Ele conhece o profundo do seu coração. Ele sonda o meu e o seu coração. As provações, elas são controladas por Deus. E Ele não permite que dure para sempre.
Nós somos entristecidos por um momento, por um breve tempo. Tem momento de começar e tem um momento específico para terminar, irmãos. O choro ele pode durar algumas noites, mas a alegria vai vir pela manhã. É uma promessa para mim e para a sua vida. Quando Deus permite que os seus filhos passem pela fornalha, podem ter certeza que Ele vai manter os seus olhos e a mão no termostato. Ele sabe o quanto nós vamos aguentar. Se nós nos rebelarmos, Ele vai reiniciar o relógio na fornalha. Mas se nós sujeitarmos a Ele, Ele não vai permitir o sofrimento um minuto sequer além daquilo que nós podemos suportar. O que importa dessas provações, irmãos, é aprender a lição que o Senhor deseja ensinar e no final glorificar o nome dEle. Pedro, ele está ilustrando muito bem essa verdade, sabe como? Lá no verso 10. Avancem um pouquinho. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Desculpe, irmãos, é no verso 7. Me perdoe. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Aqui Pedro está dando um ensinamento sobre como o ourives ele vai tratar o ouro. Primeiro o ourives vai colocar este ouro aonde? Na fornalha. Para que este ouro ele derreta e todas as suas impurezas elas sobem para a superfície. E a partir daquele momento ele tira toda aquela impureza e aí sim sai o ouro puro. Depois disso ele vai derramar esse ouro num molde, sabe para quê? Para formar uma bela aliança, uma bela peça de valor. Lá no Oriente os ourives eles deixavam o metal derreter até ser capaz daquele ourives ver o seu rosto refletindo nele. Da mesma forma, o Senhor ele nos mantém na fornalha do sofrimento até nós refletirmos a glória dele. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos refletir a glória e a beleza do Senhor Jesus Cristo, apesar de nós, apesar daquilo que estamos passando ou enfrentando. Sabe, queridos, esse texto que nós lemos é um texto de encorajamento para mim e para você nesta noite. Eu não sei exatamente como você veio nesta noite, mas o Senhor sabe, porque Ele te conhece. Ele sabe qual é a tristeza do seu coração. Ele sabe qual é a necessidade que você precisa hoje. Ele sabe a necessidade que você precisa amanhã. Ele sabe os ursos e os leões que você precisa matar amanhã. Ele sabe de tudo isso, mas você também precisa saber que Ele é o supridor de cada uma das minhas e das suas necessidades. A nossa esperança, eu repito, tem que estar no Senhor. E eu já estou caminhando para a conclusão. As provações, irmãos, as provações de hoje é um pequeno preparo para mim e para você, para a glória de amanhã. Quem tiver sido fiel em meios aos sofrimentos desta vida, quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, nós iremos glorificar o nome dEle. Mas nós não esperamos, não podemos esperar até que Ele volte, nós podemos glorificar o nome dEle hoje. Apesar de nós, apesar daquilo que estamos enfrentando. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versos 17 e 18. Diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo,
Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenha por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aquilo que estamos passando não pode nos tirar da presença do Senhor, porque aquilo que estamos passando não pode ser comparado com aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você. Não podemos, irmãos, deixar esta aflição, deixar esta tristeza tomar conta do meu e do seu coração. Apesar de nós não sermos capazes de muitas vezes nos regozijar, nos alegrar quando nós olhamos ao nosso redor, tamanha tristeza, tamanha tantas coisas que nós temos visto ao nosso redor, nós não conseguimos regozijar, nos alegrar, mas nós precisamos nos autodisciplinar com isso, porque nós precisamos olhar ao redor. Apesar daquilo que estamos vendo, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Só Ele pode gerar em nós, só Ele pode, melhor dizendo, aplicar em nós essa injeção de adrenalina no meu e no seu coração, ao qual nós estamos precisando hoje. E essa adrenalina está disponível para mim e para você, irmãos, é a palavra do Senhor. Quando nós lemos, de fato, nós recebemos esta vida, esta adrenalina. Porque a adrenalina que muitas vezes são aplicadas nas pessoas que estão à beira da morte, é justamente para trazer essas pessoas à vida. Para trazer ali um fôlego de vida. E nós temos isso disponível na minha e na sua vida. Eu queria te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Sabe, queridos, como eu disse, eu não sei como você veio até aqui. Eu não sei como você está. Mas eu sei que o Senhor vive. E Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe da sua necessidade. E aquilo que nós lemos no início, lá em Romanos capítulo 15, verso 3. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos na esperança no poder do Espírito Santo. É só através do Espírito Santo. Essa adrenalina que nós temos que receber já está disponível para mim e para você, que é através do Espírito Santo. Como Jeremias também disse, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Talvez nem você sabe, mas Ele sabe os planos que Ele tem para você. Planos para fazer nos prosperar e não nos causar dano. Planos para fazer uma esperança do nosso futuro. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente te exaltar, te glorificar, ó Pai. Apesar de nós, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Por tudo aquilo que estamos passando, por tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, glorificamos o teu nome por isso, Pai. Porque sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer, Pai. Nos ensine a esperar no Senhor, nos ensina a descansar no Senhor. Porque a sua palavra diz, Pai, lá em Isaías capítulo 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Pai. Mas o que espera, então nós queremos esperar no Senhor, para que as nossas forças, elas sejam renovadas nesta noite, Pai.
Talvez aqui nesta noite, Pai, tem pessoas como o salmista diz: por que está abatida a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Mas nós queremos dizer também: eu quero esperar em Ti, porque ainda o louvarei. O Senhor é a nossa salvação e é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a descansar em Ti, Pai. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, Pai, a vislumbrar, oh Pai, em nome de Jesus, Pai, a salvação, a esperança. Pai, se porventura aqui nesta noite tem alguma pessoa, ou Pai, que está nos assistindo no canal do YouTube, Pai, se está se sentindo neste momento desiludida, Pai, que o Senhor possa derramar uma esperança, porque na esperança nós fomos salvos, e que esta pessoa ela possa ser forte e corajosa, que esta pessoa possa esperar no Senhor. Toma nas Tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Toma nas Tuas mãos o nosso coração, Pai. Nós queremos cada dia mais ser parecidos contigo, independente das circunstâncias, independente, Pai, daquilo que somos ou daquilo que temos. Nós queremos Te exaltar e Te glorificar, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Toma nas Tuas mãos a nossa casa, toma nas Tuas mãos a nossa família, toma nas Tuas mãos o nosso casamento, toma nas Tuas mãos os nossos filhos, toma nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, a nossa parentela. Pai, em nome de Jesus, restaura em nós, ó Pai, a fé, restaura em nós a esperança no Senhor, restaura em nós, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, o desejo, a vontade, Pai, de ler as Tuas Escrituras. Restaura, Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos Te ouvir, ó Pai, ouvir sem ruído. Muitas vezes temos dado os nossos ouvidos para os ruídos ao nosso redor, Pai. Que a nossa comunicação com o Senhor ela seja verdadeira, ela seja fiel. Toma nas Tuas mãos, Pai. Toma nas Tuas mãos. Muitas vezes, ó Pai, nós temos nos entregado a ídolos. Nós temos buscado ídolos, ó Pai. Mas nesta noite nós lhe pedimos perdão, porque o único dono do nosso coração é o Senhor, ó Pai. Como nós declaramos quando nós Te aceitamos como Senhor e Salvador. Te aceitamos não porque foi o Senhor que nos aceitou. Quando nós declaramos com a nossa boca e quando nós cremos em nosso coração que o Senhor era o nosso Salvador. E nós naquele momento entregamos, ó Pai, toda a nossa vida, todo o nosso ser ao Senhor, Pai. E ao longo das provações, ao longo das nossas vidas, nós queremos tomar o controle das Tuas mãos e querer direcionar, querer andar com as nossas próprias pernas, Pai. Nos perdoe por isso. Nos perdoe, Pai. Restaura, Pai, a nossa visão. Restaura nesta noite os nossos sonhos, ó Pai. Restaura em nós esta viva esperança, Pai, no nosso coração. A viva esperança, Pai, de esperar aquilo que nós não estamos vendo, Pai, que é a nova Jerusalém. Que o Senhor virá buscar a Sua noiva sem rugas, sem mácula. Venha nos limpar, venha nos purificar. Pai, nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos livrando de todo mal, nos livrando, Senhor, de acidentes, nos livrando, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, que a cada dia, Pai, nós possamos glorificar o Teu nome, que a cada dia, Pai, as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor em nós e através de nós. Que o nosso testemunho de fato seja verdadeiro, Pai. Que seja um testemunho vivo, Senhor, a cada dia das nossas vidas.
Eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço pela palavra, Senhor, que o Senhor ministrou nesta noite em nossos corações. Que cada palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada ensinamento que ouvimos nesta noite, ela não venha a ser roubada, mas que ela possa dar frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos colocá-la em prática, Senhor, a cada dia das nossas vidas, não somente aquilo que ouvimos, mas aquilo que estamos lendo na Tua palavra, Pai. Que ela seja de fato viva e eficaz nas nossas vidas. Que ela venha penetrar no nosso coração, separando juntas e medulas, ó Pai. O espírito da carne, toma nas Tuas mãos, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Vão na paz e Deus os abençoe em nome de Jesus.